Bom, na primeira parte eu fiz a explicação da menininha, da tabelinha dela, né? E agora na segunda parte eu vou explicar a tabelinha do menininho aqui. Onde ele fala aqui para determinar a fração 17/20, essa fração que vocês estão vendo aqui é a resposta, né? Em destaque, ele efetuou a subtração dos 5/4 menos 2/5. Ele pegou aqui esse 5/4 que está nessa linha e esse 2/5 que está nessa coluna e fez a subtração. Nesse momento aqui eu estou colocando aqui os 5/4 menos os 2/5, que é a conta que ele realizou. Da mesma maneira, né, que nós fizemos a primeira, que foi com a adição, nós vamos perceber que os denominadores aqui são diferentes, tá? O denominador 4 e 5 são diferentes. Então, novamente, nós vamos nos apegar à tabuada. Nós vamos procurar o mínimo múltiplo comum. Então, vamos olhar na tabuada e olhar o mínimo múltiplo comum. Eu já deixei em destaque aqui. Observe que na tabuada, que nem eu já havia falado antes, todas elas têm o múltiplo zero, mas o múltiplo zero nós não iremos usar jamais porque não existe divisão por zero. Então, o mínimo múltiplo comum da tabuada do 4 e do 5 está aqui em destaque, né? Coloquei aqui, ó, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4, 20. Então, esse 4 eu vou transformar ele em 20 pela multiplicação, e esse 5 eu também vou multiplicar em 20 pela multiplicação. Vamos começar pelo 4. Olhando a tabuada do 4 aqui, para que eu tenha o múltiplo 20, eu tenho que fazer 4 vezes 5. Então, esse 4 aqui eu vou multiplicar por 5. Vamos lá. Vou fazer 5 vezes 4 e 4 vezes 5. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto, então não importa a maneira que nós iremos colocar esse 5. Mas nós temos que multiplicar esse 5. Lembrando da regrinha, sempre que eu multiplicar o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, eu tenho que fazer embaixo e em cima. Então, aqui eu vou fazer 5 vezes 5 e 5 vezes 4. Nós sabemos que 5 vezes 5 são 25 e 5 vezes 4 são 20. Então, nesse momento, nós passamos a ter uma nova fração equivalente, né? Que veio o resultado dos 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 4, 20. Então, essa fração equivalente que nós vamos usar agora é 25/20 ou 25/20, vocês escolhem. Observe que agora aqui nós temos o sinal de menos. Então, aqui nós também temos que colocar o sinal de menos. Tá aí. E o 5 também vai ter que virar 20 aqui, ó. Nessa segunda fração, nós vamos ter que achar a fração equivalente, né? A fração semelhante aqui. Então, esse 5, nós vamos olhar na tabuadinha do 5, nós sabemos que é 5 vezes 4. Então, esse 5 eu vou ter que multiplicar por 4. Lembrando sempre da regrinha, se eu multiplico embaixo, né, também multiplico em cima. Então, não posso esquecer de fazer a multiplicação por 4 em cima também. 2 vezes 4 eu tenho 8, e 5 vezes 4 eu tenho 20. A minha nova fração agora é 8/20, 8/20, né? Quando os dois denominadores na soma ficam iguais, eu vou copiar apenas um denominador. Eu vou colocar apenas o 20, tá? E nos numeradores, esse sim, não precisa ser iguais, nós iremos fazer a soma. No caso, a nossa soma agora é uma subtração. 25 menos 8, nós temos que é 17/20 ou 17/20. Está aqui a resposta. Foi dessa maneira que ela chegou, no caso, né, ele chegou a esse resultado. Então, é dessa maneira que nós iremos fazer o preenchimento de todo esse quadro. Agora eu vou dar continuidade aqui, né? Eu vou demonstrar para vocês essa partezinha aqui. Eu vou pegar esse 1 aqui, dessa linha, e vou pegar esse 2/5 dessa coluna aqui. Observa vocês que aqui eu coloquei já 1 sobre 1. Por quê? Todo número inteiro, eu posso escrever o número 1 embaixo dele. Lembrando que toda fração é uma divisão. E 1 dividido por 1 continua sendo 1. Então, não altera nada, tá? Então, esse 1 aqui eu estou colocando para que nós tenhamos duas frações para que eu possa fazer a soma de subtração. Então, veja bem, agora aqui eu tenho o denominador 1 e o denominador 5. Eles são diferentes. Novamente, nós vamos utilizar a tabuada. Já coloquei aqui em destaque, né? Na tabuada do 1 e na tabuada do 5, qual é o mínimo múltiplo comum que eles têm entre as duas? É o próprio 5. Então, veja bem, o 1, para ele virar 5, eu multiplico ele por 5. Então, nós vamos multiplicar o 1 por 5. Lembrando que se eu multiplico o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, vou fazer 5 vezes 1,
5. 5 vezes 1, 5. Eu passo a ter uma nova fração equivalente, que é 5 quintos. Observa que 5 dividido por 5 continua sendo 1. É por isso que nós podemos fazer essa transformação, porque o resultado não modifica. Aqui nós temos agora o sinal da subtração, e nós vamos preservar o sinal da subtração. Está aqui ele. O 5, olha só, o 5 ele vai continuar sendo 5, tá? Então, é o próprio 5 vezes 1. Eu nem precisaria fazer essa multiplicação, porque todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Mas aqui eu vou colocar 5 vezes 1. Lembrando, se eu faço embaixo, eu faço em cima. Mas não altera nada. 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Continua sendo a mesma fração. Mas o que é importante para mim aqui? Que os dois denominadores agora estão iguais. Nesse momento, eu vou colocar o sinalzinho de igual e vou passar para a minha soma de subtração. Vou manter um único denominador, 5, e em cima eu irei fazer a conta. 5 menos 2, eu tenho que são 3 quintos. Então, esse 3 quintos é o resultado da conta 1 menos 2 quintos. Esse 3 quintos eu irei colocar aqui na tabelinha. Pronto. Eu já preenchi essa parte. Agora, vocês irão fazer com todos os demais, utilizando sempre o mesmo processo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido como é que se faz esse tipo de conta. Valeu, um abraço.